E a Bárbara vai fazer o preparo de hoje. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para as demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se em situações indesejáveis para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando deseja esforçar-se para viver em paz e em confiança em Deus. A todos uma boa palestra. E nesse instante, com o coração voltado para a paz, para a luz, sentindo a presença de Jesus dentro de nós, nos trazendo a serenidade, e envoltos aos braços de Joana de Ângeles, pedimos a nossa mentora que envolva o Nelson Tavares, trabalhador da casa, o inspirando nos estudos de hoje, graças a Deus. Boa tarde. Sejam bem-vindos à casa de Joana mais uma vez. A gente hoje tem aqui a proposta de falar sobre compreender a vida através do Evangelho à luz da psicologia. Bom, vamos começar dizendo que viver não é um ato simplório. Quem acha que viver é fácil, é simples, é isso, é simplório. Não é mesmo. A vida encarnada, a oportunidade de você ter uma existência inteira com desafios, com reveses, é de uma enorme complexidade. Uma das coisas mais difíceis que a gente precisa enfrentar quando a gente entra na vida adulta é fazer escolhas. Porque enquanto a gente é criança, escolhem por nós e é confortável que se escolha por nós porque você vai sendo conduzido. Mas não tem jeito, tem uma hora que a gente precisa saber fazer escolhas. E nem sempre é fácil saber fazer escolhas. Eu não estou falando das escolhas pueris, tal como que é azul ou que é vermelho, isso é bobagem, mas há situações em que realmente o indivíduo fica sem norte. Quantas vezes as pessoas dizem assim, eu estudei tanto, por tanto tempo para fazer uma determinada coisa, e por tanto tempo fui feliz fazendo isso, o que para mim é um indício de que isso é bom na minha vida, de que aquilo me trazia paz, me trazia plenitude. E aí, num evento X em tal momento, eu fiquei desempregado. E depois disso, e às vezes não é coisa recente, às vezes isso é coisa antiga, já não sei quantos anos, há X tempo, eu não consigo mais voltar àquela mesma condição, seja de remuneração, seja de felicidade, dessa plenitude, da satisfação. Então, assim, esse é um exemplo, mas cada um de nós traz dentro de si uma angústia, uma dúvida, alguma coisa que diga assim, nossa, o que eu faço para superar uma determinada questão? E essa trajetória exige de você que você faça escolhas. Continuar investindo, buscando, estudando, mudar de área, casar, descasar, insistir, perseverar, recomeçar. Não é fácil viver. Não é fácil fazer escolhas. Isso exige que você mobilize muitas coisas. Isso vai exigir de você, entre outras coisas, você tenha amadurecimento, que você tenha discernimento, que você tenha força para enfrentar as escolhas que fez. Não é fácil.
Agora, além de escolher, é preciso saber estabelecer metas. Porque as escolhas que a gente faz, elas são muito facilitadas quando a gente sabe aonde quer chegar. Quando você não sabe para onde vai, você fica tomando escolhas com um raio de visão muito próximo. E isso te leva sempre para muito pertinho e dificulta um pouco o rumo da caminhada. Além de fazer escolhas e além de estabelecer metas, a gente precisa aprender a perseverar. Perseverar não é uma coisa simples. Eu posso saber aonde eu quero chegar e eu posso até saber que escolhas me farão bem, trabalhando com a hipótese de que isso não seja para você uma dúvida. Mas conseguir, diante dos desafios, das adversidades, perseverar para alcançar essas metas, também não é uma coisa simples. Quantos de nós estabelecemos? Eu não vou fazer mais tal coisa. E aí daqui a pouco a gente está lá dizendo assim, caramba, eu esqueci que tinha prometido, né? Voltei a cometer determinado equívoco. Então, viver é um ato muito complexo, sem dúvida. E a gente tem lá no Livro dos Espíritos a questão 115. Lá, os espíritos vão dizer que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um, Deus deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento e pela verdade, se aproximando de si. Quer dizer, aproximando essa pessoa de si, da condição dessa perfeição relativa, né? Bom, então, o que a 115 vai dizer para a gente? Não tem jeito, todo mundo nasce com alguma coisa para realizar, com alguma coisa para fazer, com metas a serem superadas e alcançadas, melhor dizendo. Dificuldades a serem superadas e metas a serem alcançadas. Eu estou dizendo que todo mundo nasce para fazer alguma coisa. E se a gente não tem alguma coisa que impulsiona a gente para chegar a esse lugar, a gente fica quietinho, porque é também da condição humana que a gente, estando confortável, a gente fique ali esperando só o momento do desconforto para sair do momento do gozo. Então, é da natureza humana ter alguma coisinha ali dentro que nos traz uma insatisfação. É da natureza humana que a gente precisa buscar a completude. Se é desse jeito, a gente precisa reconhecer que todos nós precisamos fazer alguma coisa para sermos plenos, felizes, para estarmos bem. E esse processo, repito, que não é fácil, ele precisa de algum norte. A espiritualidade não deixa o encarnado sozinho, sem parâmetro, sem auxílio, sem socorro, sem suporte. Como diz no Evangelho, ninguém recebe sobre os ombros peso mais denso do que aquele que consegue suportar. Isso significa dizer que cada um de nós tem um amparo, tem um elemento que dá suporte para os momentos difíceis particularmente. E esse porto seguro, esse elemento de conforto, essa luz que ajuda a gente a decidir a caminhar, é o Evangelho. O Evangelho, diferente de tudo mais que se realizou em termos de psicografia, em termos de difusão da doutrina espírita, ele não é inspirado pelos bons espíritos. O Evangelho foi vivido pela própria figura de Jesus, que por meio da conduta, mais do que mostrada, do ponto de vista teórico ou ensinada, ele foi vivido, o Evangelho foi vivido por Jesus para demonstrar que mesmo na condição de encarnado é possível fazer tudo aquilo que ele realizou. É verdade, a nossa condição não é a de Jesus, mas nós temos um mapa seguro de como fazer e de como caminhar. Eu digo sempre, na evangelização hoje não, porque eu não estou na evangelização, mas enquanto eu evangelizava, eu dizia lá para os miúdos que a vida é como um jogo. Quando a gente entra num jogo, a gente tem que conhecer as regras do jogo. Porque aquele que não conhece a regra do jogo, ele tem muito mais probabilidade de perder, de não ter êxito. E como Deus não é covarde, ele deixa
muito claras as regras do jogo. A gente, com o conhecimento progressivo que vem recebendo e com a própria doutrina espírita, a gente conheceu claramente a existência de um mundo espiritual. Antes disso, as doutrinas espiritualistas já falavam desse mundo espiritual, mas a codificação, a organização, a sistematização disso tudo está muito bem feito hoje. E a doutrina espírita, e particularmente o Pentateuco kardeciano, traz para a gente com muita clareza que existe um mundo espiritual, como é que ele funciona, qual é a relação entre ele e a nossa condição material, que influência os espíritos têm na nossa vida, e daí por diante. Hoje, a gente conhece as regras do jogo. E quem conhece a regra do jogo tem todas as condições de jogar melhor. O que a gente, às vezes, precisa fazer é aperfeiçoar essa técnica do jogo, que é o nosso caminho, é a caminhada. Diante de essa realidade, que é a incompletude, que nos impulsiona para o progresso, isso é inevitável, todos temos isso, uma inquietação de alguma coisa que precisa ser realizada, de alguma coisa que não é suficiente, de um sonho que precisa ser realizado, a gente tem nesse jogo todo alguns indivíduos que vão buscando os caminhos mais fáceis. Se todo mundo busca a felicidade e alguém aparece milagrosamente com uma solução para isso acontecer, opa, era isso que eu queria, vou nessa. Eu vi essa semana que em 2018 houve um aumento de 40 e alguma coisa % em relação ao número do mesmo ano, do ano anterior, né, 2017, aumento do número de golpes contra idosos. E aí, entre os golpes mais recorrentes que têm sido aplicados, é uma história de um bilhete premiado, que alguém chega com um bilhete premiado, e aí conta uma história, não sei o quê, e consegue arrancar de outra pessoa. Eu queria saber quem é que ganha na loteria e vai pegar esse bilhete e dar na mão de outra pessoa pedindo alguma coisa. Eu não consigo nem entender a lógica desse negócio, eu não consigo nem entender como é que isso funciona. Mas é fácil de compreender que muitas pessoas caiam em golpes por uma razão muito simples. A comodidade de achar que alguém vai trazer para ela uma vantagem, um benefício, um ganho fácil, sem que ela precise labutar para poder conquistar alguma coisa. Isso é uma evidência de que a gente, na busca da felicidade, a gente aceita qualquer coisa que qualquer um que atravessa o nosso caminho nos ofereça a título de facilidade. É muito importante o espírita consciente saber que, essa é uma frase que se repete muito, somos herdeiros das nossas próprias escolhas. Falando em português claro, nada virá para a tua mão, nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista espiritual, sem trabalho. Nada virá para a sua mão sem que você mereça. Ainda que você enriqueça por recebimento de herança, isso não é sem trabalho, porque pelo advento da codificação, a gente sabe que a reencarnação explica por que muitas coisas chegam às nossas mãos, as dificuldades e as benfeitorias. Então, nada é fruto do acaso, tudo é fruto do trabalho. Então, a gente tem que, no mínimo, suspeitar. Quando a gente acredita em fórmulas mágicas, porque há pouco tempo um dos golpes que também apresentavam era do tal do Boa Noite Cinderela contra pessoas com câncer. Vocês viram isso? Chegava alguém e dizia, eu tenho aqui um remédio que cura câncer, mas como é que é isso, não sei o que, e a pessoa contava uma história esdrúxula, dava, na verdade, era um troço para a criatura dormir e levarem tudo dela. Mas o desespero que a pessoa tem diante de certas dores, a angústia que a pessoa vive diante de certos desafios, que são superáveis, porque Deus não coloca dores imensas sobre ombros fracos. Mas essas dificuldades são tão angustiantes que fazem com que o indivíduo acredite na oferta que vem de fora para dentro, para a solução do seu problema, sem questionar. Jung, quando trata da busca da consciência, vai dizer para a gente que a gente passa por etapas. E essas etapas, ela funciona intrinsecamente dentro da encarnação e ela existe na própria evolução do indivíduo. É um processo que se assemelha no micro e no máximo.
No micro, vai da jornada desde o nascimento até a vida adulta. Mas, se você pensar na jornada evolutiva, é mais ou menos parecida, tanto que a própria espiritualidade costuma usar expressões do tipo, na infância da humanidade... Perdeu o carro? Perdeu, né? Foi isso. Mas dá para dar passe, né? Não está desarmonizada, não, né? Se desarmonizou, não dá passe. Não, então tá tudo bem. Você está felizinho, eu estou vendo que você está bem, está bem. Esse negócio de passe, a gente está falando aqui de ignorância, a gente recebeu no domingo muitos visitantes, ficamos felizes por isso, aí veio uma pessoa me dizer assim, como é que funciona o passe aqui? Eu falei, não, hoje a gente não tem passe. É dia de evento. Mas como é que funciona? Assim, é passe, né? É passe. Não, mas assim, aí ele queria entender como é que funcionava a dinâmica no salão, né? Aí ele veio dizer assim, é porque lá de onde eu venho, eles fazem errado. Eu, errado como? Que bonitinho, olha só. É que não é que a gente vai dar o passe, a gente vai, né, no dispersivo, né? E aí ele diz assim, aí dá o passe aqui, depois dá o passe, aí tira dela e joga para mim. Fica tirando da pessoa e jogando para mim. Eu sempre achei que a gente não devia de da frente para trás, a gente devia de trás para frente. Que a gente ia jogando, aqui na frente limpou e deixa tudo para Iraci, né? Porque tirou, jogou para cá, largou aqui, pronto, resolveu agora. Não é isso? Deixa com a Iraci, ela se resolve, né? Essa, né? Aí, isso é fruto da falta de conhecimento, entende? Porque imagina a criatura, né? Tá dando passo atrás, a pessoa se esquivando ali do negócio que tá. Mas faz sentido? Faz sentido nada. Não diz que faz sentido, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Não faz. Não é igual pó, né? Que a gente vai tirando, que tem que ir para algum lugar. Eles trabalham isso, eles manipulam essas energias. Fiquem tranquilos, tá? Vai para lugar próprio, eles sabem o que fazem. A gente, às vezes, quer soluções fáceis. E a gente não faz o exercício do discernimento. Kardec foi tão claro, tão enfático, e em tantos momentos sinalizou para a gente que a gente não poderia aceitar nada sem fazer um exercício de raciocínio, sem ver, até porque uma verdade, com V minúsculo, dita por alguém e vivida por alguém, pode funcionar na vida dessa pessoa e pode não funcionar na vida da outra, cujos contextos, necessidades, peculiaridades são absolutamente diferentes de uma outra pessoa. É como medicamento. Determinadas pessoas ficam tão bem com certos medicamentos e outras não lidam bem com aquele mesmo medicamento. Tudo isso que a gente vive, essa incompletude somada ainda à proposta de espíritos que venham trazer soluções fáceis para problemas que são complexos, o que nos leva ao engano, faz com que a gente esteja em busca de alguma coisa. Mas como nos falta conhecimento para saber como as coisas funcionam, como nos falta moralidade para poder ter perseverança na busca daquilo que a gente traça como meta, é muito comum que a gente vá em busca da novidade. A busca do novo nos traz a sensação de que aquilo que eu estou buscando agora talvez seja o que vai me trazer essa completude que eu tanto busco. Só que a busca do novo, ela vai nos levando para um caminho que nem sempre é adequado. Algumas pessoas, quando buscam uma determinada prática e não encontram ali aquilo que desejam, elas continuam indo cada vez mais fundo. Duda vai tirar uma foto. Não, que o Duda tem tirado umas fotos horrorosas. Eu parei de fazer pose, mas ele tem tirado umas fotos horrorosas. Outro dia me botou uma foto com a boca aberta, que parecia que eu estava no dentista, Duda. Pelo amor de Deus. Aí ele vai tirar a foto, a gente agora para não sair com a boca aberta. O Luiz Mar também. Depois ele me passa. Tu viu as fotos que o Luiz Mar botou lá do encontro? Misericórdia. Tem umas lá que impublicáveis. Já desabafei. É o seguinte. A ignorância é uma coisa que nos leva à busca do novo. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o novo, porque o novo é desconhecido.
Eu sou um pouco reticente, cada um tem a sua personalidade, e eu sou de olhar um pouquinho antes de me aventurar em certas coisas, porque eu acho que isso... Para com isso, Duda, chega. Você tem que fazer o seu trabalho. Então eu não vou olhar para você, eu vou olhar para o fundo do salão. A busca do novo traz essa sensação de que a gente precisa. Talvez seja agora que eu alcance aquilo que eu tanto quero, aquilo de que eu tanto preciso. Só que nem sempre o que é novo é bom para a gente. E a gente tem uma credulidade, que não é só credulidade, é a suposição de que a gente vai alcançar aquilo que a gente precisa alcançar pelos caminhos fáceis. O espírita não pode deixar de discernir, não pode deixar de ponderar, de analisar. Isso é um processo que vem com o tempo. Eu sempre digo que estudar nos cursos, né, que a casa oferece, ou qualquer que seja o mecanismo que você esteja usando, é indispensável. Porque sem conhecimento a gente acha que tira de um e joga para o outro, né? Por exemplo. Mas não é só isso. Existe um processo que é de desintelectualização. A gente vai em busca e a gente galga na busca do conhecimento informações que são úteis. E a gente acha, porque essa é a fase mais fácil, tá? É a primeira e mais fácil de todo o processo. Então, a gente acha que aquilo ali vai resolver as nossas questões, quando não resolve. Eu intelectualizei determinado processo e eu sei como é que funciona a evolução, a busca do crescimento, o mérito, a encarnação, ok. Só que agora eu tenho que ter coragem para enfrentar esses desafios. E é aí que muitos vão falir. O Divaldo falou no encontro que há 3 coisas importantes. Estava pedindo a cola aqui para a Babi, falei, será que eu decorei errado, né? 3 coisas que nos ajudam a cair. Ele próprio narrou, pela experiência de vida dele, o quanto ele não se permitiu distrações desnecessárias na jornada para alcançar aquilo que ele traçou como meta da sua encarnação. E ele falou que há coisas que nos ajudem a nos distrair do alcance dessa meta. Ele listou 3. Dinheiro, sexo e o egoísmo. E o egoísmo. De alguma forma, todos nós, aqui, ali ou acolá, vai derrapar e vai perder o foco da meta. Pela condição, né, encarnada e tal, a gente quer muito fazer coisas. Eu, pelo menos, sou de fazer. De querer fazer, realizar e tal, e acha que nessas coisas a gente vai alcançar aquilo que a gente tanto busca. A maturidade vai dando para a gente algumas visões diferentes sobre as coisas que a gente pensava antes, né? Depois que a gente passa de uma certa linha, até assim, tudo é diferente, né? No outro dia eu estava... Vou ter que contar. Eu fui ao médico, né? Assim, eu estou num cansaço... Primeiro eu achei que eu estava obsidiado, né? Porque um cansaço, de férias, pelo amor de Deus, como é que eu estou cansado? Eu estou de férias. Aí, né, não é obsessão, assim, eu me autodiagnostiquei, porque eu estou fazendo direitinho as coisas, sabe? Então, não é obsessão. Aí eu pensei, alguma vitamina, aí fui ao médico, né? Eu digo, eu queria uma vitamina, não sei o quê, porque... mas por quê? Aí eu estou dizendo, né, que é um cansaço, que não sei o quê. Aí o médico disse assim, com quantos anos você está? Porque assim, deixa eu dizer, passa de uma fase, é assim mesmo, a cabeça vai, mas o corpo não acompanha igual, cansa mais mesmo. Mas não é vitamina que falta, é juventude. Eu digo, jura que é assim que funciona? O corpo não acompanha, é impressionante. Ainda vai piorando. Eu passei de uma faixa ali que eu falei, gente, é isso que o povo falava. Eu tenho que rever meus valores, estou errado? Vou mandar para o tratamento espiritual porque ele está errado. Mas que o corpo sente diferente, está sentindo diferente agora, né? Porque eu faço coisas diferentes. Eu vou meditar ainda. Eu achei que eu tinha uma coisa para vocês, eu deixei de ter uma tese. Vou recolher a minha tese. E foi derrubada pela Iraci. E eu que me vire para fazer sentido agora com o que eu vou dizer depois.
Mas algumas coisas eu vejo hoje diferente que antes, né? A gente vai amadurecendo e a gente vê que algumas coisas... E não quer dizer que eu estivesse errado antes. Isso é uma coisa também de quem não quer dar o braço a torcer. Eu estava certo para até aquela fase da minha vida e para as necessidades que eram peculiares daquele momento. Neste momento, com outras necessidades, com outros valores, com outras... né, os valores são diferentes, a gente vai mudando. Isso é saudável. Eu, no outro dia, estava vendo uma pessoa dizer assim, a árvore muda as suas folhas, mas mantém as suas raízes. Então, mudar de ideias não é um problema. Você só não pode mudar de valores, porque são eles que te levam para aquele norte. É essa perseverança que a gente deve buscar. Mudar de ideia sem problema, mudar de valor é que é complicado, porque senão a gente perde a folha, mas perde a raiz junto, e aí a árvore não se sustenta. Nesse contexto todo, vamos raciocinar que é muito, muito, muito importante que o Evangelho seja a nossa bússola, porque ali a gente tem a experiência de quem já passou pelo que a gente está passando. Iraci contava ainda agora os ganhos que Juana Inês de la Cruz viveu na sua encarnação no México e que dizem muito do que ela é hoje, somada a muitas outras experiências posteriores àquela. Então a gente observa que olhar para trás e um espírito que já passou por aquilo, dizer, eu sei o que você está vivendo, então, e ele te orienta, ele te aconselha, ele te conduz, isso é uma acolhida que a espiritualidade faz, que é muito confortável para a gente. Quando a gente conta com quem está do nosso lado, o amiguinho pode ser tão desequilibrado quanto a gente. Ou mais, porque o encarnado, ele tem a sua condição muito velada pela condição do corpo. Os espíritos superiores, eles são quem são e não há como esconder, nem como maquiar isso. Porque essa condição é vista por todos pela sua própria manifestação perispiritual. O encarnado, por sua vez, ele consegue esconder por trás do corpo material a sua condição. E pode esconder até dele mesmo, porque muitos não conhecem a dimensão das suas dificuldades, até que num momento simbólico de dor, ele decai de forma grave. Quantas pessoas, num ato de desequilíbrio, matam a outra porque não souberam lidar com determinadas dificuldades. E daí por diante, muitas outras experiências de dor podem ser vividas. Aquele indivíduo talvez não tivesse a dimensão de que ele tinha aquela dificuldade. Mas a gente, quando tem certeza de que alguém está adiante, está mais adiantado que a gente, o que essa pessoa fala é útil. E a gente tem todo o Evangelho como uma referência bastante garantida de que aquilo ali dá certo. Quando uma pessoa, isso foi uma das mudanças que eu fiz aí nos últimos anos, fruto da maturidade, como eu acredito. Quando alguém chegava com alguma questão, eu tinha muita necessidade de ter que dizer alguma coisa para a pessoa. E a gente ia para socorrer alguém estava passando uma dificuldade, eu tinha que dizer alguma coisa. Hoje, graças a Deus, eu estou na fase que eu não preciso dizer tanto. Às vezes, as pessoas vêm com dificuldades agudas e eu não falo nada para ela. A gente só fica do ladinho, orando por ela, dando força, mostrando presença. Muitas vezes, presença é mais útil que palavras. Até porque, em determinados momentos, a dor é tão grande que a gente não escuta nada que se fale para a gente. Mas a gente lembra que no momento A ou B, o fulano estava do seu lado. A fulana estava te amparando. Essas são soluções para essa impermanência. A gente busca o tempo inteiro alguma coisa. Essa sensação da incompletude nos move. Mas quando a gente não sabe para onde ir, a gente tem que silenciar, estudar e meditar, até que a gente adote condutas ajustadas para não se perder na caminhada. A gente está aqui antes, no horário, com o curso Transição Planetária, com a companhia da nossa amiga Laura, inauguramos hoje, né? E a gente estava dizendo, um dado científico, que um cientista, um alemão, estabeleceu uma escala chamada ressonância Schumann, que vai indicar que o planeta tem um campo magnético,
que vai do solo até cerca de 100 quilômetros de altura. E que esse campo magnético, ele pulsa. E a comparação é muito feliz. É como se fosse o coração do planeta. Porque ele efetivamente pulsa num ritmo. Lá na década de 80, Schumann mediu 7,83 Hz por segundo. Na década de 90, foi de 7,83 para 11 Hz por segundo. E tempos depois, ali no início dos anos 2000, para 13 Hz por segundo. O que isso significa? A ciência vem identificando que a rapidez com que as coisas acontecem é realmente mais rápida do que antes. Não é só uma sensação, não é só uma impressão, isso é natural, é fisicamente determinado. E isso vai significar que o momento que a gente vive hoje exige de nós que a gente esteja cada vez mais preparado para tomar decisões e fazer escolhas com um ritmo de decisão e de acerto muito difícil, muito mais rápido que antes. Não há escolha segura, senão fora do Evangelho. Como a gente tem, pela nossa própria condição, senão dentro do Evangelho. Falei fora? Eu estava testando o auditório. Desculpa, que bom que você me disse, tá? Boa aluna, vou dar estrelinha para você depois. Obrigado. Não há solução fora do Evangelho. A gente não tem como alcançar aquilo que a gente deseja, senão dentro do Evangelho. Então, quando vem a psicologia espiritual, Joana de Ângeles, não pega a codificação e joga a codificação fora. Ela não pega o Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim, sabe, já era, está ultrapassado. Não é isso que ela faz. O que Joana faz com a psicologia espiritual é dizer assim, sabe aquele Evangelho que você já conhece? Ele não veio repaginado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, atualizado com as demandas do homem contemporâneo, as necessidades peculiares daquele indivíduo? Então, a gente agora vive um momento de transição e se você não compreender que este Evangelho vai exigir de você um movimento de dentro para fora, que pelo autoconhecimento vai te mostrar o caminho seguro a ser trilhado, você não vai conseguir fazer desse Evangelho alguma coisa concreta na tua vida. Então ela vem, isso é fruto da evolução, vocês estão percebendo que nada está sendo jogado fora. O que a gente está fazendo é percebendo que esta humanidade tem demandas diferentes e que a gente precisa de abordagens contemporâneas, atualizadas para as demandas desse novo homem. Então ela traz a psicologia transpessoal, a psicologia espiritual e ela avalia o mesmo material trazido por Jesus para a gente atualizar isso na nossa vida. Não é fácil essa caminhada e não é simples estudar a psicologia espiritual, mas é absolutamente possível. Não é à toa que hoje, Joana de Ângeles, que eu diria há 10 anos atrás, sofreu uma grande resistência em diversas casas espíritas para ser estudada, né? Não se estudava a obra de Joana de Ângeles. Hoje, eu não conheço, até conheço casos que não estudam Joana, mas eu não conheço casos que digam que Joana não deva ser estudada. Porque é tão ridículo dizer isso e tão óbvio que precisa ser, que as pessoas, no mínimo, têm vergonha de dizer qualquer coisa diferente de que o que Joana traz não é absolutamente útil e indispensável para a evolução da humanidade. Então, são passos. E a gente percebe, tanto no atendimento fraterno, quanto nas conversas, as pessoas ainda erram, ainda se equivocam. E elas sofrem demais por isso, demais. A gente tem o direito de errar. A transição planetária nos traz a necessidade de urgência, o planeta pulsa mais rápido, as coisas acontecem mais rápido, mas a gente não está transitando de um mundo de provas e de expiações para mundos felizes. Nós estamos indo para um mundo de regeneração, em que as pessoas ainda erram, as pessoas ainda têm defeitos. Então, você cometer erros não é uma coisa terrível. É alguma coisa com a qual você tem que ter atenção. Mas a gente não precisa fazer processos punitivos por conta disso. Porque você tem o direito de errar. O que você não tem, direito tem sim, mas o que você não tem como boa escolha
é a capacidade de fazer disso como se fosse uma coisa vulgar. Não tem problema, eu volto na próxima encarnação. Isso se resolve depois. Não, porque o agravamento dos tempos vem mostrando que é mais do que voltar numa nova encarnação em contexto menos favorecedor. A gente pode ter consequências mais graves. É isso que a transição planetária vem trazendo. Sempre esqueço a hora que horas termina. 10 minutos. Então, hoje, o tempo é um pouco diferente. A gente precisa entender que, mais do que retornar, a gente pode precisar ter que dar, não um passo atrás, mas alguns passos atrás, retroagindo, não na sua condição, porque o espírito não retroage, mas para planetas em que o seu trabalho de auxílio vai lhe dar o mérito para te impulsionar mais à frente. É simples o raciocínio. Quando alguém te dá uma tarefa simples, como qualquer coisa simples, não vou exemplificar. Tá, lavar louça não é uma coisa simples. Dependendo da quantidade da louça, não é uma coisa simples, do tamanho da pia, do tipo de comida, vamos devagar. Mas dá uma tarefa simples, você realiza, você tem mérito por ter feito a tarefa. Mas se dá uma tarefa complexa e você consegue, o mérito é maior. Alguns têm tantas dificuldades de superar determinadas questões que a humanidade chega a um ponto de os espíritos superiores dizerem assim, não adianta fazer com que ele volte para encarnar, para superar, porque ele já fez isso dezenas, às vezes centenas de vezes, e não rolou. Ele precisa ir para uma condição mais primitiva, para que o mérito que o trabalho dele vai ter possa impulsioná-lo mais adiante. Não há momento mais importante para a gente entender o valor de uma coisa depois que a gente perde essa coisa. Já pararam para pensar nisso? Aquela criatura que era horrorosa, que era uma coisa terrível na sua vida. Aí você se livra dela. Aí tu está lá sozinho, feliz, né? Só que não. Aí tu fica... Não era tão ruim aquele negócio. Às vezes era, às vezes você não se arrepende, né? Não desabafem aí, não conta nada, mas... Às vezes você estabelece uma coisa que é ilusória e se arrepende. É isso. Este é o momento em que o indivíduo tem uma alavanca suficiente para transformar a sua existência. Alguns viverão isso. Alguns já vivem isso, porque as notícias que a gente tem aí da bibliografia espírita é de que alguns já foram, né, compulsoriamente levados para mundos inferiores. Vocês prestaram atenção numa coisa que o Divaldo disse no domingo? Francisco e Clara, a gente não está falando de qualquer espírito, né? Francisco viveu as dores que Jesus viveu com o advento da crucificação. Francisco viveu no corpo as chagas dolorosas, não é isso? E Clara veio dizer para ele que enquanto ele tentasse, foi mais ou menos isso que ele falou, me corrijam se eu estiver errado, imitar a Jesus, ele não teria alcançado esse processo do encontro com seu eu interior, que é o processo da individuação de que fala lá a psicologia espiritual. Repara que mesmo um espírito da condição de Francisco de Assis, ele pode, com a capacidade de imitar Jesus tal como ele imitou, ele ainda projeta em alguém aquilo que ele tem que fazer. Aí vem alguém, todo especial, e te diz assim, é perfeito, você está indo muito bem, estou contigo, só que não é chegada a hora de parar de imitar e buscar dentro de si mesmo, na sua consciência, aquilo que você sabe que é o correto? Chega um momento em que alguém te dá uma sacudida e diz assim, até você não está indo mal não, só que você ainda está projetando em alguém. Projetar é natural. Jesus veio para ser modelo e guia. A gente precisa de modelo. Mas vai chegar um momento em que a gente tem que deixar de seguir alguém para passar a ser a pessoa que funciona como modelo de um outro. Vai chegar um momento em que a sua consciência tem que buscar em si a percepção do que é certo e do que é errado. Eu repito, esse modelo do macro evolutivo é o que acontece no micro. Você tem que ouvir a doutrina espírita, você tem que ouvir as pessoas que são
mais adiantadas, isso e aquilo. Mas toma cuidado, porque ninguém vem escrito na testa qual é a sua condição espiritual. Hoje foi noticiado que o Papa Francisco trouxe à luz casos de violência sexual praticados dentro da igreja. Um convento inteiro foi fechado na França, berço do espiritismo, porque todas as freiras eram mantidas como escravas sexuais. Foi. Hoje. Bom, hoje que falaram, né? Foi hoje que eu soube. Padres que violentavam freiras, que abortaram incontáveis vezes fruto de condição de escrava sexual, foi a expressão que ele usou. Médiuns são presos acusados de violência sexual. Eu quero ser claro para dizer o seguinte para vocês: a doutrina espírita oferece matéria suficientemente clara para nos orientar, mas nunca isso será suficiente para impedir que você siga cegamente um discurso, uma fala, uma pessoa, porque o ato de discernir é uma obrigação tua. E vai chegar um momento que alguém vai te dizer, mais do que fazer escolhas, não vai ter quem te diga o que é certo, porque você já o sabe. Nós temos gravada na nossa consciência, gravado todo o instrumental de que precisamos para fazermos o que é correto. Talvez a gente não tenha resistência moral para conseguir realizar, o que é outra coisa. O que a psicologia espiritual, para concluir, faz quando ela vem trazer, não é um novo evangelho, é um novo olhar sobre o evangelho compatível com as nossas necessidades atuais. É nos dar aquilo de que a gente precisa para superar as dificuldades contingenciais, as dificuldades do momento, as dificuldades que nos afligem agora, que são diferentes das negligências anteriores. E essa evolução, ela é tão maior quanto a gente tiver coragem de realizá-las. Durante muito tempo a própria igreja, porque o meu exemplo não tem nenhuma crítica à igreja, não é isso, aliás, pelo contrário, a minha fala é de elogio à coragem de um homem que consegue romper um histórico de esconder, que era o que sempre se fazia, e agora mostra. Eu digo isso para os meus filhos, eu digo para eles, olha, vocês andem retamente e saibam que se vocês se equivocarem, eu estarei do lado de vocês. Mas eu não estarei do lado de vocês para esconder as coisas que vocês fazem, é para ajudar vocês a superarem aquilo que vocês estão vivendo de dificuldade. Porque se vocês fizerem errado, vocês vão responder por isso. O meu filho, no final do ano passado, ele acidentalmente levou a prova. Fez a prova, terminou, guardou e foi. Aí a professora, que tem lá um grupo de WhatsApp, gente, tem uma prova a menos, quem foi? Quando ele disse, eu acho que... Gente, não precisa nem esperar terminar de falar. Eu acho que foi, pelo amor de Deus, pessoa. Onde tu estava com a cabeça? Aí no dia seguinte, faltei ao trabalho, e fui eu com ele à escola, para dizer, foi ele... E assim, fala para ela, porque não vou eu dizer, ele cometeu erro, ele que tem que dizer. Fala para ela, peça desculpas, aquela coisa toda. Sabe? Que é o que a gente deve fazer quando educa filho. Aí, do outro lado, a professora diz assim, começa a querer se exceder na bronca. No começo está dizendo, isso mesmo, fala, mas chega um momento que eu digo assim, mas peraí, pessoa, tu és adulta e és uma profissional. Onde você estava que você não viu que ele não te entregou? O que eu quero dizer é que cada ato, ele é feito, cada equívoco praticado, ele é uma soma de responsabilidades, quando decorre da vida de relação. Então, não joga também, não transfere toda a responsabilidade para a criança, porque o pai está aqui dizendo que ele é responsável, porque você também é. Eu achava que ela fosse naturalmente fazer isso. Olha como é que a gente às vezes se ilude. Ela não fez, porque a direção pegou muito pesado com ela sobre isso. Como é que você não viu e tal? Então eu vi alguém assumindo, opa, joga-nas. Não façamos esse processo. Que a gente possa assumir a nossa responsabilidade até o limite, porque assumir mais do que isso é nocivo. Mas que dentro do limite da nossa responsabilidade,
a gente não deixe de assumir o que é nosso. Porque enquanto a gente não faz isso, a gente não cresce. Enquanto não cresce, não tem completude. Enquanto não tem completude, a gente está infeliz. Tá bom? Acabou o tempo.